Olá, muito boa tarde. Mais uma vez na sala de troféus do Atlético Clube de Portugal hoje. Rui Gomes, sócio do Atlético, que acaba de lançar, tem 61 anos de idade, acaba de lançar a primeira grande obra, que é esta, é o livro Atlético Clube de Portugal, 80 anos de história, com um prefácio do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. Rui, bem-vindo. Obrigado. Qual é a sensação de estar aqui no meio da história material, porque esta é a história material do Atlético? Sim. Primeiro deixa-me só fazer uma pequeníssima retificação. Para além de sócio, também sou membro da Assembleia Geral do Clube. Sou secretário da Assembleia Geral, neste último mandato. Em relação a estar aqui, é surpreendente para quem não conhece, porque a história é riquíssima, o clube tem tido oportunidade em várias modalidades se evidenciar de uma forma extraordinária, há vários títulos nacionais, e neste momento estar aqui é sempre um prazer. Posso também dizer que, infelizmente, o clube não tem as melhores condições, como todos sabem, falta de sócios, etc. Deve haver mais sócios, para podermos embelezar ainda mais este espaço, que já de si bastante interessante. De todas aquelas que aqui estão, qual é que para si tem mais significado? A taça de handball, campeão nacional de divisão de handball, está ali em cima. Não se vê, mas está ali. Porque foi uma completa surpresa na altura, não era muito previsível, e o clube conseguiu o título, jogou na primeira divisão, bateu-se de igual para igual com grandes equipas na altura, o Sporting então era fortíssimo na altura, desceu a divisão, mas deixou uma marca muito forte, e aquele título foi muito inesperado e muito interessante. Vamos então a este livro. Sim. Como é que surge esta ideia? Isto é ter um filho, é plantar uma árvore, não é? E escrever um livro. Falta alguma coisa? É um homem realizado com esta obra? Sim, em termos de Atlético, porque eu quero quero o bem do Atlético, interessa-me o Atlético. E, portanto, se é para ficar para sempre esta obra, isso sim realiza-me muito. Confesso que nunca esperei ficar na história do clube, nem sequer ser diretor, como hoje sou da Assembleia Geral, órgão social, eu nunca tive esse objetivo. Eu até lhe vou dizer uma coisa curiosa. Durante muitos anos, eu vejo futebol no Atlético há muitos anos, talvez há 52, 53, talvez, por aí, sempre passei discreto. Eu nunca fui uma pessoa muito conhecida, muito ativo. Havia pessoas que me conheciam, claro, mas não tinha ideia quem eu era. Agora sim, agora fiquei demasiado exposto e às vezes ainda fico um pouquinho incomodado com isso, que eu não sou homem de dispor muito. Mas seja como for, em termos atléticos estou realizado. Em relação à árvore, já plantei, na qualidade de professor que fui, plantei uma árvore mesmo numa das escolas, andavam lá todos de volta da árvore, ajudei um bocadinho, tinha um bocadinho de terra, e filhos, exagerei-me, tive 3. Isto começa com histórias soltas. Sim. Há páginas do clube que são oficiais do clube, na internet. E há uma página que, não sendo oficial, é muito concorrida, que é a página do Sr. Paulo Sobral e do Sr. Vítor Domingos. Os dois são... Vítor Domingos. É Vítor Domingos, o filho, acho eu, sim. E os dois são administradores da página. E eu comecei a postar lá. Porquê? Eu vou postar lá algumas coisas, já explico o quê. Eu achei que não devia interferir na página do clube. Posso ser, se eu quiser, posso postar lá uma coisa, mas não o fiz nunca. Acho que não devo fazê-lo. E então achei que aquela página era interessante, que era uma página com muitos sócios, muitos adeptos, muita gente interessada naquela página. E comecei a postar aqui, quando começou a pandemia. A pandemia é fundamental para o que aconteceu. Porque sem pandemia isto não tinha acontecido. Eu estava confinado em casa e subitamente estou por mim a falar, porque pus um ou dois posts sobre futebol antigo, dos anos 70, dos anos 60, onde eu sou mais forte, onde eu me recordo tudo, porque nós temos a tendência para conseguir fixar tudo. Quando somos jovens, agora não fixamos coisa nenhuma. E naquele tempo eu tinha tudo fixado na cabeça, os nomes todos, vejo as fotografias, conheço-os todos logo, etc. No futebol, que eu era especialista no futebol. E então postei duas ou três vezes sobre esses tempos. E comecei a ter uma aderência incrível. 100 gostos, 200 gostos, 300 gostos, e houve um dia que tive 1000 gostos. 1000 gostos é uma coisa muito forte, eu sei, mas o que é que se passa? E houve um senhor, que entretanto não sei o que é feito dele, que era filho do Sr. Pina, chama-se Jorge Correia, que me começou a entusiasmar com a ideia.
e disse-me que o senhor devia compactar isto, devia fazer um livro ou algo no género, mas compactar, porque os documentos são todos muito diversos, para aqui, para ali, não se sabe onde é que eles estão, e então devia-se compactar tudo. Acha que consegue fazer um livro do Atlético? Eu não sei se consigo, eu nunca fiz um livro, não sei, talvez. Nem sequer é escritor. Nem sequer sou escritor. Pensei, talvez consiga, talvez consiga, mas na altura não achava normal. Até que um dia o presidente Ricardo Delgado, durante a pandemia, telefonou-me, pediu-me para vir cá, eu tive cá com ele, quando ele me convidou para ser membro da Assembleia Geral. E na altura eu disse a ele, Presidente, eu pensava que ias falar do livro. E ele disse, o livro, você está a fazer o livro mesmo? Disse, se calhar fazemos. Então avançamos. Então combinámos uma coisa engraçada que fica agora dito pela primeira vez aqui. Eu ficava membro da Assembleia Geral e ele arranjava uma gráfica para irmos fazer este livro. Na verdade, depois isso não aconteceu a gráfica, mas me resolveu-se, não há problema nenhum. Mas foi engraçado, houve aqui porque eu não queria ser diretor do clube ou membro, não fazia parte da minha ideia. Hoje estou orgulhoso disso, mas não fazia parte da minha ideia. Então, a partir daí começou a fazer-se um livro que comecei a fazer aos poucos, mantendo os posts. E eu vou dizer uma coisa curiosa, também outra coisa que também é primeiríssima mão. Os posts foram muito importantes para eu perceber. Ou seja, eu lançava posts já a pensar no livro. Então era assim, lançava um post para tirar dúvidas. E como eu sabia que muita gente ia responder, eu ia tirar alguma dúvida que tivesse. E assim foi. Muitos posts serviram para eu ir fazendo o livro. Ou seja, o livro foi fabricado com a ajuda de muitos sócios, muitos adeptos, que sem querer me ajudaram. Eles nem estavam a perceber se estavam a ajudar, quando diziam, não foi o treinador, não era aquele, era aquele outro. E aqui quero ressalvar uma pessoa que tem agora 80 e poucos anos, que foi de uma gentileza comigo, muito desconfiado no início. Eu, a primeira vez que lhe falei, ele disse-me que eu não quero falar muito, já tinha 80 e tal anos, não me ligo muito sobre o futebol, já não quero ser para nada. E depois começou a perceber o que estava a acontecer. E ainda hoje mandou uma mensagem, um homem de uma simpatia extrema, gentileza. E ele... Estamos a falar de Fagundes, o capitão da equipa de 68, que com o tempo foi de extraordinário as informações que me ia dando daquele tempo. Extraordinário. E pronto, hoje faço aqui a devida... Quantas horas? Tem ideia? Quase 3 anos, perto de 1000. 1000 horas? Perto de 1000 horas, sim. Pouco estava aqui a contar que havia dias em que chegava a casa 6 da tarde, sim, parava para jantar e quando a sua esposa acordava, ainda estava agarrado ao É que eu percebi que estava agarrado ao livro ainda. São muitas horas. Não é? São muitas horas. Eu tentei uma coisa que acho que... Em primeiro lugar, eu acho que fui terrível para mim mesmo, ou seja, eu não procurava ajuda direta a ninguém. Porque inicialmente eu tive ajuda direta do senhor Francisco Brito. Só que, por um motivo que eu não entendi muito bem, ele não tinha tempo para isto. Então, nem começámos. Tanto que a primeira coisa que ele me disse foi, eu nem sei para onde é que é de começar. E eu disse para ele, não sabes, tu começas pelo princípio. Isto tem que começar pelo princípio. E ele, então vamos falando até hoje. Mas tudo bem, o Francisco Brito é assim estrela, muito bom rapaz. Só que achei que ele não tinha condição de continuar. Eu fiquei sozinho, porque a ideia do clube era que o Francisco Brito me ajudasse, não é? Mas não, isso não aconteceu. Não tem problema nenhum, eu nunca senti nada, não tem problema nenhum. E então, subitamente, eu comecei a achar que eu ia beber conhecimentos através de António Lobo Antunes. Quero só dizer isto. Em que uma vez, uma entrevista que eu vi a algures, ele dizia o seguinte, um livro é uma coisa muito solitária. É muito nossa, não é de mais ninguém. E de repente eu comecei a sentir, eu estou fechado neste mundo, estou fechado neste livro, e embora as pessoas não se apercebam que eu através da internet saco informações aos próprios, mas este é o meu mundo. Era eu, a minha mulher via umas coisinhas, achava bem, achava mal, dizia, olha, se podes fazer aquilo, mas na verdade ela não interferia demasiado, porque ela achava... Mas também é uma missão muito altruísta, depois de feito. Sim. Vamos lá ver. Se tivesse mais nomes aí como autores, era também interessante, porque significava que havia mais conhecimentos, eventualmente, sobre o que se fazer para o livro. Só que, também, continuando a achar isso, acho que torna-se muito complicado fazer um livro a meias. Eu acho que se não conseguia muito bem, porque é ideias, e as ideias são para o mal ou para o bem, é como elas vão, e elas foram aparecendo, foram seguindo, eu comecei, depois centrei-me muito, ainda há pouco eu disse que falei sobre o Francisco Brito, quando disse como é que começou pelo princípio. E eu comecei a pensar, onde é que é o princípio do Atlético? Temos que começar para algum lado. Então descobri que o princípio do Atlético chama-se Alcântara. E então tenho que começar para Alcântara. Lá fui buscar o princípio de Alcântara. E depois comecei a decidir uma coisa interessante, que achei que aí sim acho que foi importante.
que foi decidir que este livro é um livro de pessoas, não é um livro só do clube, é também um livro de pessoas, um livro de individualidades do clube. Tem aqui fotografias de praticamente toda... Estou em perto de 1000 fotografias. Exatamente. Nesse livro. Sim, todos os presidentes, toda a gente. Toda a gente que eu achei que... Modalidades também, não é? Modalidades também, claro. Eu, quando apresentei o livro há pouco tempo, houve um senhor que na internet, nesse mesmo dia, me disse que ele comprou o livro, não é? E leu a parte, não podia ler todo, é impossível, mas leu parte, e ele disse-me, o senhor esqueceu-se aqui de não sei quem. Depois percebi que ele estava a falar do pai dele. Torna-se simples. Então, o senhor António Guimarães, um dos treinadores de basquete do Atlético, de mais sucesso, passou por aqui. Durante os discursos que houve lá na apresentação, ele virou-se para mim, ele discursou, porque eu convidei, foi a meu convite, convidei umas pessoas, ele era um deles. E virou-se para mim, eu estava na mesa, ele estava a discursar, e virou-se lá no púlpito e disse para mim, senhor Rui, prepare-se, o senhor vão-lhe dizer que esquece de pessoas, porque não falha, porque é impossível não haver gente a falar nisso. Ora, a primeira pessoa que me falou-me que esqueceu do pai. Se ele falasse de um grande vulto do Atlético que fosse uma pessoa que não fosse nada a ele, eu ficaria um pouquinho mais aborrecido. Sendo o pai, não, porque isso é entra para a minha família, e a minha avó, o meu avô, o meu tio, eu não entro por esse caminho. Isso é um caminho mau. Abrir-lhe as portas também no Record e na Bola. Muita da história está lá documentada também, nos jornais da altura. Sim, permitiram ver, eles ajudaram a procurar, paga-se para isso. Sabia que se paga para isso? É terrível, paga-se. Eu paguei muito dinheiro por muita coisa, mas pronto. Permitem que se veja algumas coisas, mas sempre com muito controle e eles não... A acessibilidade não é assim tanto como parece. Então eu guiei muito para a internet. E aconteceu uma coisa muito curiosa também, que foi quando fui à gráfica, o senhor da gráfica disse-me, as fotos vão perder qualidade no livro, como é óbvio. Mas que se o senhor conseguir as fotos todas originais, tem as fotos com mais de 100 anos aí, com mais de 100 anos, o que é que ele queria que eu fosse procurar os originais de quem? A quem? Pronto, então foi o que se conseguiu fazer. Todas as fotos que aqui estão, há alguma em particular que lhe diga um pouco mais? Desta década, já vi aqui o Germano... Acima de tudo, o emblema do Atlético é o para mim o maior de todos. Mas falando agora do emblema do Atlético é o mais importante de tudo. E respeitando uma coisa que eu tive todo o cuidado no livro de manter, que era fundamental, respeitando o que foi feito de início. Ou seja, há emblemas do Atlético, eu estou a ver um aqui, que pode ser exemplo disso, há emblemas do Atlético que não estão corretos. Não estão corretos. Porque, sabe, o emblema de um clube é talvez o seu maior símbolo. E talvez não é mesmo o seu maior símbolo. Ora, se o nosso emblema não está correto, e aparece incorreto várias vezes, achamos que passou ao lado. Então eu procurei no livro esclarecer isso. E está aqui a história. Eu vou dizer uma coisa, senhor. Temos aqui o nosso emblema aqui atrás. Está completamente correto. Ponto final. Este é o verdadeiro. É o verdadeiro. Mas se as letras aqui em Atlético fossem em amarelo, ainda era melhor. Mas seja como for, está correto também. Conta aqui a história do Atlético, a história do passado do Atlético. Como é que projeta o futuro do clube? Passaram... Com ou sem Ricardo Delgado? Este é um grande problema que se põe neste momento. O Ricardo Delgado é muito jovem ainda e temos presidente para 20 anos. Só que eu acho que não vai ser 20 anos presidente. E, portanto, sem Ricardo Delgado a situação será diferente. Será diferente. Para pior, para melhor ou diferente? Vai ser diferente, porque eu não faço ideia quem virá para cá e quem poderá assumir esse cargo. O problema é que o Atlético neste momento não é apetecível. Não é apetecível porque não tem dinheiro. Ora, quando se vai... Esta história já vem do tempo... Mário Wilson e Otto Glória, que é como é que se faz omeletes sem ovos, não é? E o Atlético não tem ovos. E os poucos ovos que tem que usá-los conforme pode. Repare, por exemplo, surgiu agora a situação da eletricidade e da água, que está a deixar o clube em grandes dificuldades, porque acho que as contas aumentaram para o dobro. Agora, projeto o futuro do Atlético. O Atlético é um clube que está no coração das pessoas. E o senhor, se for atrás dos montes ou for ao Algarve e falar em Atlético de Alcântara, toda a gente sabe quem é. Toda a gente sabe quem é este clube. Tapadinha. Eu uma vez falei com um indivíduo que era deficiente e num jogo em Évora, no Juventude de Évora Atlética, que há uns 10 anos ou 15, e ele estava lá, quando o Atlético entrou em campo, ele começou a dizer Tapadinha. Foi muito curioso ele dizer aquilo que era deficiente. E até sabia que este clube era Tapadinha. O Atlético é mesmo muito conhecido. E eu tomei consciência disso através de tudo o que eu li. É extraordinário. O Atlético é muito conhecido mesmo. Agora, não tem dinheiro. Essa é muito uma coisa que pode influenciar tudo. Em relação ao futuro, desportivo, há poucas modalidades neste momento. Não antevejo como é que se pode aumentar. Não antevejo como, pelo contrário, receio que até acabem mais algumas. E aproveito para dizer que, para mim, a coisa que mais magoou nos últimos tempos, embora respeite a direção do clube, porque tem que ser feitas as coisas, foi acabar o futebol feminino,
Tenho muita pena, mas reconheço que às vezes há coisas que têm que ser feitas. E suspeito que possa acontecer o mesmo com o futsal ou até com o basquetebol. Tenho medo que isso aconteça, mas poderá acontecer, poderá. Provavelmente. Mas antevejo que o futebol não acabará no Atlético, o futebol sénior não acabará tão depressa. Pode ser também uma perspectiva de um passo atrás e dois à frente, não é? Tem que haver a pessoa certa, ou seja, a pessoa certa no lugar certo. E antigamente, nos anos 70, que é quando eu me recordo bem, anos 60, havia os chamados carolas. E os homens que entravam com dinheiro para as coisas, porque tinha que ser assim. E geralmente até eram presidentes. Alguns, está no livro escrito, deixaram cá ficar pequenas fortunas. Mas o futuro do Atlético vai depender muito da componente humana de Alcântara e dos sócios e dos adeptos. Mas suspeito que possa ser complicado. Estamos quase a terminar. Onde é que se pode adquirir este livro? Desde já, uma excelente prenda de Natal. Exatamente, concordo consigo. Cá, aqui na Secretaria do Clube, a pessoa pode telefonar para cá e se resolve-se, o clube tem condições de entregar o NIB para onde colocarão o valor, que neste caso é um livro que é caro porque o papel está caro, está tudo caro, e são 300 páginas e é um livro do Atlético. Tive de cortar 100. E, portanto, pode também adquirir através de mim, internet, nas páginas do clube, mas se te dá para o clube, descobre, de certeza, a melhor maneira de conseguir. Quero lembrar uma coisa que é muito importante. Este livro contém um documento único, eu penso que nunca visto antes, que é o documento de junção, porque não falámos nós ainda, do União e do Carcavelinhos, que ambos tiveram importância fundamental para que hoje haja Atlético, e o documento de junção assinado pelos respectivos presidentes está cá em absoluto, e isso é muito importante. De resto, deu muito prazer fazer este livro, estou muito orgulhoso de tê-lo feito, mas acima de tudo, isto fique claro de uma vez por todas, Atlético acima de tudo, eu não tenho qualquer importância. Rui, muito obrigado. Prazer, foi um gosto realmente ter hoje aqui o Rui Gomes, o homem que marca de forma indelével a história do clube, uma vez que é o primeiro documento oficial, escrito com amor e paixão, já deu para perceber, até pelo brilho dos olhos do Rui quando fala do seu Atlético, e portanto está aqui realmente grande parte da história do clube, toda a parte da história dos 80 anos, com o prefácio do Dr. Fernando Gomes. Hora Atlético fica por aqui, iremos voltar muito em breve com mais histórias, com mais modalidades e, sobretudo, sempre com o Atlético no coração. Um grande abraço. Se não nos encontrarmos, um bom Natal para todos. Bom Natal.